Olá, vamos para a nossa terceira aula do nosso Direito Trabalhista Solidário. Hoje, como eu falei para vocês na aula passada, nós vamos falar de matéria fática e matéria de direito, certo? Uns chamam matéria exclusivamente de direito, questão jurídica. Eu vou falar para vocês da importância disso. Várias vezes já aconteceu comigo, eu perceber que há certa confusão entre matéria que dependa de prova documental ou pericial com a matéria jurídica, a matéria de direito. Então, se você não souber fazer essa distinção, você vai ter muita dificuldade que o seu recurso de revista suba para o TST. Então, é de extrema importância que o advogado, a advogada, saiba fazer essa distinção, até porque, para efeito de audiência, da instrução processual, o que você vai perguntar em audiência, por exemplo? Quando é que se pergunta, quando não se pergunta, quando precisa ouvir a outra parte, ou uma testemunha ou não. O advogado tem que ter segurança, tem que saber disso aí, certo? Vamos lá. Eu vou começar com a matéria de direito. Uns chamam a matéria exclusivamente jurídica, matéria jurídica, questão jurídica. Funciona assim, olha. Quando os fatos narrados pelas partes são idênticos, são os mesmos. Um diz uma coisa, olha, esse fato em base a esse pedido. Por exemplo, olha, eu trabalhei para o município X de 2010 a 2020. Só que não anotaram minha carteira de trabalho, não me pagaram férias, não me pagaram 13º, nada. Eu quero anotação de CTPS, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero todas as parcelas inerentes a esse vínculo e tudo. Ele entende que há um vínculo empregatício, mesmo ele dizendo, olha, não prestei concurso público e tudo, certo? Aí o município X vem e diz o seguinte, realmente esses fatos todos ocorreram. Ele trabalhou nesse período, ele trabalhou de tanto a tanto, recebia essa contraprestação e tudo. E só que ele mesmo fala que não prestou concurso público. Então, como ele não prestou concurso público, o efeito jurídico não é esse. Então, ele está dando enquadramento equivocado e aqui é um contrato nulo, ele só tem direito à contraprestação, mas como ele diz que ele recebia, e realmente recebia, ele só tem direito ao FGTS, ok? Então, é toda vez que os fatos são idênticos mesmo, e aí o julgador, o magistrado, tudo, ele só vai dar o enquadramento jurídico. Para esse caso, ele vai dizer, não, realmente tem vínculo empregatício, ou ele vai dizer, não, o contrato é nulo e só tem direito ao FGTS, certo? Então não precisa de instrução, de ouvir ninguém, não precisa, o depoimento da outra parte, ouvir testemunha, não, por quê? Porque os fatos não são controvertidos, são os mesmos. Aí nós temos uma questão jurídica, exclusivamente de direito, certo? Agora vamos para a chamada matéria fática, ou matéria fática controvertida. É toda vez que há divergência de fatos. Um alega um fato, outro alega outro, certo? E aí, diante dessa controvérsia fática, você, como advogado, vai ter que ter a percepção e vai ter que saber de quem é o ônus da prova e de que forma esse fato ou esses fatos serão comprovados, certo? Se for do seu cliente, perfeito, é isso aqui, eu vou comprovar, vou pedir para os juízes pedir um ofício, né, para uma empresa tal, ou então para algum órgão público, alguma coisa, não importa, porque em direito são admitidos todos os meios de prova, né, lícitos, né, a gente sabe disso. Então, você tem que saber isso. Entenda que o que se prova em juízo, fato, o fato que embasa o pedido. E às vezes a reclamada na contestação, ela também, às vezes não, sempre ela menciona fatos também e faz requerimentos, certo?
Então você vai ter que ver, olha, se um fato na petição inicial desse sentido e faz um pedido e outro diz não, negativo, isso não ocorreu. E aí você tem uma controvérsia, uma matéria fática. Agora imagine a seguinte situação: petição inicial narra um fato e faz um pedido. Aí a reclamada não faz a impugnação desse fato. Esse fato é tido como incontroverso. Então não precisa mais de prova, certo? Então você tem que saber tudo isso, você tem que analisar todo o processo antes da instrução. Você tem que estudar o processo. Então, o ideal seria que o advogado fizesse a entrevista, elaborasse as peças, fizesse a audiência de instrução e fizesse as peças recursais também. Eu sei que isso é muito difícil, né? Mas o ideal seria assim. Mas entenda, se você foi chamado só para fazer uma audiência, então estude o processo. Verifique se tem matéria fática controvertida. Porque várias vezes aconteceu comigo, mesa de audiência: doutores, qual é a matéria fática controvertida? Aí os advogados, várias vezes isso aconteceu. Não, doutor, essa matéria é só de direito. Aquela hipótese que eu falei para vocês. E às vezes eu vou olhar e não é. Então há uma certa confusão. Matéria fática controvertida aqui, o fato se comprova por documento ou por perícia, entendeu? E aí alguns advogados entendem que isso aí é questão jurídica. Isso é de extrema importância que o advogado saiba essa distinção para efeito de recurso de revista. Você tem que lembrar que os tribunais superiores não reapreciam nem fatos nem provas. Então, se você entender que a questão é jurídica e não é de prova documental, pericial, seu recurso nunca vai subir, certo? Então, entenda dessa forma. Olha, aqui disse, olha, ele foi constrangido, humilhado, eu quero uma indenização por danos morais. A reclamada disse, não, ele nunca foi constrangido, nunca foi humilhado. Pronto, nós temos uma matéria fática controvertida. De quem é o ônus aí nesse exemplo que eu estou dando? Da parte autora, né? Porque é uma coisa extraordinária. Porque, em regra, os empregados são bem tratados. É claro que nós temos várias situações, né, que não são, que há, tanto que tem vários casos na Justiça do Trabalho. Eu já julguei vários casos, né, de pedido de indenização por danos morais, porque havia uma violação a um dos direitos de personalidade do empregado e tudo, mas tudo depende da circunstância. É simples, ó. Eu não recebi o 13º de 2020. A empresa disse, recebeu sim, porque eu paguei. Pronto, os fatos são controvertidos. De quem é o ônus? Da empresa. Comprovante de pagamento, contra-cheque, ou depósito em conta, qualquer coisa nesse sentido, certo? Nós temos a distribuição do ônus, né, que a gente já falou disso, artigo 818 da CLT, incisos 1 e 2. E nós temos a distribuição dinâmica. Os incisos 1 e 2 da CLT falam da distribuição estática, né? Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. E o inciso 2 incumbe ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Essa regra pode ser alterada? Pode, só que antes da instrução, e tem que haver um requerimento para que o juiz faça a inversão, para que possibilite a outra parte comprovar aqueles fatos que até então não era ônus daquela parte de comprovar. Tá certo? Então é de extrema importância isso. Por quê? Porque você vai saber, vai alertar o juiz na audiência de instrução: olha, excelência, aquele fato não foi impugnado, então ele é incontroverso, né? Ou então a contestação foi genérica, e aí o fato se torna incontroverso, e fatalmente há um reconhecimento, há uma presunção de veracidade dos fatos alegados pela outra parte, certo? Salva aqueles fatos inverossímeis, né? E aí que nós temos lá no artigo 844 da CLT alguns parágrafos e incisos lá que foram incluídos pela reforma trabalhista, que a gente vai tratar disso lá para frente. Mas por enquanto essas considerações são de extrema importância,
Porque vamos supor, você já recorreu ao TRT, né? Aí o TRT registrou lá alguns fatos, ou então entendeu como verdadeiros alguns fatos, entendeu como aquela prova válida de um documento, alguma coisa, e aí você pensa que aquele documento é questão jurídica, e você vai para o TST, aí realmente seu recurso não vai subir, certo? Então você, diante dos fatos registrados, entenda o seguinte, olha, quando está no TRT, e o TRT profere a decisão, né, o acórdão do TRT, aqueles fatos ali registrados, por mais que você saiba que, olha, realmente não ocorreu e tudo, não tem aquela documentação, aquilo é tido como a mais pura verdade para efeito de recurso de revista. E assim, dessa forma, para o Supremo de Recurso Extraordinário. Então, eles só tratam de questões de direito, a questão jurídica lá em cima. Então é de extrema importância você estudar sempre o processo, o que foi impugnado especificadamente, o que não foi, quais são os fatos, de quem é o ônus, como vai comprovar. Você tem que fazer isso tudo antes da audiência de instrução. E dessa forma, você conhecendo a vida funcional do seu cliente, né, se você for advogado dele, de autor, e se você for advogado de reclamado, você tem que conhecer a vida funcional daquele reclamante, daquele autor, por intermédio, é claro, dos donos da empresa, dos sócios e tudo daquele seu cliente ali também, para que você faça as melhores perguntas. E as perguntas nas audiências de instrução, elas só estão relacionadas, ou melhor, com os fatos controvertidos. Por que os juízes às vezes indeferem muitas perguntas? Porque tem perguntas que são desnecessárias. Por quê? Porque não há mais controvérsia e tudo, já houve uma confissão, por exemplo, real, e às vezes o advogado quer, não, eu quero ver a testemunha e tudo. Não, peraí, será que um depoimento, uma testemunha vai se sobrepor a uma confissão real? Ela pode se sobrepor a uma confissão ficta, mas a confissão real não, tá certo? Mas tudo depende de cada caso, de cada circunstância. Mas a minha sugestão para hoje, a dica é essa: quando você for fazer audiência de instrução, estude o processo realmente, veja se tem matéria fática controvertida, se não tem, se a questão é jurídica ou não, e pronto, você vai para a audiência hiper mega preparado e vai fazer sempre as melhores perguntas. E o juiz não vai indeferir não, porque quando o juiz indefere, por exemplo, vamos lá, você vai para a audiência e aí tem matéria fática controvertida, aí você diz, excelência, eu quero ouvir a outra parte, aí o juiz indefere, aí você pode protestar. Por quê? Porque a melhor prova do seu cliente é uma confissão real, tendo matéria fática controvertida, tá certo? Agora, às vezes também, quando não tem matéria fática controvertida, nem adianta, o juiz vai indeferir mesmo. E às vezes determinados fatos só são comprovados por perícia, uma doença ocupacional, por exemplo, né? Então, às vezes o juiz realmente indefere e deve indeferir quando é um fato que embasa um pedido, por exemplo, indenização por danos materiais, pela redução da incapacidade laborativa, ou melhor, da redução da capacidade laborativa. E aí, como é que o juiz vai saber? O juiz não é médico, o juiz não tem, então ele precisa de uma perícia para que o perito dê um laudo, diga, olha, realmente essa tem um nexo de causalidade, houve uma redução da capacidade laborativa e tudo assim acessado, para que auxilie o juiz no julgamento, tá certo? Então você tem que fazer essa análise toda, esses fatos só por perícia, esses fatos só por documento. Claro que não é eu falo em regra, tá? Porque todos os meios de prova são admitidos em direito, ok? Mas estudem o processo antes. Nós vamos chegar nas audiências lá, tá bom? Nas audiências presenciais, as audiências telepresenciais, as semipresenciais, mas por enquanto são considerações muito importantes que eu acho para o bom desempenho da advocacia, ok? E o princípio da cooperação. Vocês agindo dessa forma, vocês estão ajudando muito o Poder Judiciário
para uma decisão de mérito justa e célere, e sempre trabalhem com a verdade, ok? Até a próxima aula.